Você já acordou no meio da noite com um peso no coração que não tinha nome? Não era dor de cabeça, não era preocupação com o trabalho. Era algo mais fundo, uma angústia surda, quase sem forma, que dizia baixinho: algo não está certo com a minha família. Talvez você olhe para os seus filhos e sinta que, por mais que você faça, algo ainda está escapando, que há uma distância que você não sabe como cruzar, que os padrões que você jurou que nunca repetiria, a frieza do seu pai, a ansiedade da sua mãe, as brigas que você cresceu ouvindo, estão aparecendo de novo, agora pela sua própria boca, dentro da sua própria casa. Talvez o seu casamento esteja de pé, mas você sente que vocês dois estão mais como sócios do que como aliados, que a vida corrida comeu a intimidade, que os filhos viram, que o dinheiro pesou, que o cansaço falou mais alto, e que um dia vocês pararam de realmente se ver. Talvez você seja pai ou mãe solo, carregando sozinho um peso que foi feito para dois, se perguntando se você é suficiente, se está fazendo certo, se os seus filhos vão sair bem desse jeito. Ou talvez você ainda não tenha filhos, mas carrega uma história familiar tão pesada que tem medo de um dia transmiti-la. Tem medo de que o que foi feito com você, você repita com os seus. Esse medo tem um nome, e ele é mais comum do que você imagina. Mas eu preciso te dizer algo. Esse peso que você sente não é um sinal de que você falhou. É um chamado. Existe uma verdade que poucos falam abertamente. Toda família carrega feridas geracionais, padrões que se repetem, histórias que se copiam, dores que passam de mão em mão como herança não desejada, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, sem que ninguém tenha escolhido carregar. Abandono, frieza emocional, pobreza crônica, relacionamentos que sempre terminam mal, a sensação de que o bem nunca dura, a dificuldade de confiar, o vício que muda de rosto mas não sai da família. Isso não é destino. Isso é cadeia. E cadeia foi feita para ser quebrada. A Bíblia conta a história de um homem chamado Josué, que depois de décadas vagando no deserto, chegou à beira de uma terra prometida e tomou uma decisão que ecoou por gerações. Ele se levantou diante do seu povo, com todas as suas imperfeições, com toda a história pesada que carregava, e declarou em voz alta para que todos ouvissem: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Ele não disse isso porque estava tudo bem. Disse porque escolheu para onde a sua família iria a partir daquele dia. É exatamente essa escolha que você vai fazer agora. Durante 21 dias, você vai orar esta oração em voz alta sobre a sua casa. Não porque Deus precisa de 21 dias para agir, mas porque você precisa de 21 dias para crer, para deixar a fé crescer o suficiente para que a sua boca declare o que o seu coração ainda está aprendendo a acreditar. 21 dias foi o tempo que Daniel orou até o anjo romper toda a resistência e trazer a resposta. 21 dias de persistência, de posicionamento, de não desistir. Você não precisa ter as palavras certas, não precisa ter a voz firme, não precisa ser o pai ou a mãe perfeito. Você precisa apenas aparecer, todo dia diante de Deus pelo futuro da sua família. Ore de manhã antes que a casa acorde, ou à noite quando ela adormecer. Coloque as mãos abertas, sinalizando entrega. Se possível, caminhe pelos cômodos enquanto ora. Você não está apenas rezando palavras, você está tomando posse espiritual do território que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Senhor Deus, Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo Deus que selou alianças com famílias e que nunca abandonou uma única promessa que fez, eu me coloco diante de Ti hoje, não como alguém que tem tudo resolvido, mas como alguém que escolhe neste dia acreditar que Tu és maior do que tudo o que está errado na minha casa. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Esta é a minha declaração, não uma promessa de perfeição, mas uma escolha de direção. Eu escolho neste dia posicionar a minha família sob a Tua cobertura. Eu escolho servir a Ti no silêncio das manhãs e no barulho dos conflitos. Eu escolho confiar em Ti quando os números não fecham, quando os filhos desobedecem, quando o casamento dói, quando o medo bate mais forte do que a fé. Eu escolho a Ti.
Senhor, eu oro pela atmosfera desta casa, que cada cômodo seja cheio da tua presença. Que quem entrar aqui sinta algo diferente. Não porque eu sou melhor, mas porque tu habitas no louvor do teu povo, e eu te convido a habitar aqui. Que as paredes desta casa guardem memórias de fé, não apenas memórias de mágoa. Que os filhos que crescerem aqui carreguem em si a certeza de que foram criados em uma casa onde Deus era real, onde o seu nome era falado, onde havia um altar. Eu declaro paz sobre esta casa. Shalom, inteireza, completude, ausência de ruptura, sobre cada relacionamento dentro destas paredes. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os corações e as mentes de todos os que eu amo. Que onde havia divisão, tu restaures. Que onde havia silêncio doloroso, tu abras canais de palavras verdadeiras. Que onde havia medo, tu plantes coragem. Pai, eu oro pelos meus filhos, cada um deles, pelo nome, do mais velho ao mais novo. Eu os entrego nas tuas mãos, não porque desisti deles, mas porque sei que tuas mãos são maiores do que as minhas. Eu oro pela mente deles, que não seja colonizada pelo medo, pela comparação, pela mentira de que eles não são suficientes. Eu declaro sobre eles identidade de filhos de Deus, não como título religioso, mas como verdade que vai moldar cada escolha, cada relacionamento, cada decisão que tomarem pelo resto das suas vidas. Eu oro pelo destino deles. Ainda que eu não saiba o que está pela frente, tu sabes. E eu confio que os passos deles foram ordenados antes mesmo que eles nascessem. Que os erros que cometerem, porque vão cometer como eu cometo, não os destruam, mas os ensinem. Que as provações que enfrentarem não quebrem a sua fé, mas a forjem. Que as pessoas que entrarem na vida deles sejam enviadas por ti e não pelo inimigo. Treina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu assumo diante de ti a minha responsabilidade de sacerdote desta casa. Não espero ser perfeito para exercer essa função, porque se esperasse, nunca começaria. Eu me levanto com todas as minhas falhas e histórias incompletas e declaro: sou o sacerdote desta família. Aqui o nome de Deus é honrado. Aqui as crianças aprendem que existe um Pai no céu que as ama sem condições. Aqui a fé é transmitida não apenas por palavras, mas pela forma como eu vivo, como eu me levanto depois de cair, como eu escolho confiar mesmo quando não entendo. Senhor, eu oro sobre as raízes da minha linhagem. Sei que carrego histórias que não escolhi, padrões que vieram antes de mim, feridas que foram passadas de geração em geração como uma herança que ninguém pediu. Eu não culpo os meus pais nem os meus avós. Eles fizeram o que puderam com o que tinham. Mas eu escolho hoje ser o ponto de virada. Eu escolho ser a geração em que o ciclo se rompe. Em nome de Jesus, eu quebre todo o padrão de abandono que percorre a minha linhagem. Que os meus filhos jamais sintam que não são desejados, que não são suficientes, que precisam ganhar amor. Que eles cresçam com o coração cheio da certeza de que são vistos, são amados, são escolhidos, por mim e, infinitamente mais, por ti. Em nome de Jesus, eu quebre todo o padrão de pobreza de espírito que percorre a minha família. A crença de que não merecemos, de que o bem nunca dura, de que a bênção é para os outros. Eu declaro sobre a minha linhagem uma nova narrativa. Somos família de herdeiros do reino, não pela nossa força, mas pela tua graça. Em nome de Jesus, eu quebre toda a cadeia de amargura, de ressentimento não resolvido, de mágoa que se transformou em muro. Que os meus filhos aprendam a perdoar porque me viram perdoar. Que eles aprendam a pedir desculpas porque me viram pedir. Que eles saibam que humildade não é fraqueza, é a marca de quem foi tocado por Deus. Pai, eu oro pelo meu casamento, e se não sou casado, eu oro pela minha vida afetiva, pelos relacionamentos que formam o núcleo da minha casa. Que haja honra entre nós. Que as palavras duras que o cansaço produz não se tornem a linguagem padrão do nosso lar. Que o amor que escolhemos no início seja renovado todo dia como uma decisão. Porque amor maduro não é sentimento que oscila, é compromisso que permanece. Que os meus filhos vejam dois adultos que se respeitam, que se servem, que se perdoam, que se buscam,
Que eles aprendam dentro desta casa o que é uma aliança, não um contrato que se rescinde quando fica difícil, mas um pacto que se fortalece justamente no difícil. Que o modelo de relacionamento que eles carregam desta casa os prepare para construir famílias sólidas, famílias onde tu também sejas o centro. Senhor, eu oro pelos meus netos, pelos filhos dos meus filhos, por aqueles que ainda nem nasceram, mas que já estão no teu coração desde antes da fundação do mundo. Eu planto hoje, em oração, sementes que eles vão colher décadas depois. Eu declaro sobre eles fé, propósito, identidade, saúde, chamado. Que quando eu já não estiver aqui, o fruto do que plantei em oração ainda esteja alimentando a família que vier depois de mim. Que os meus netos saibam quem é Deus, não apenas porque foram para a igreja, mas porque herdaram uma fé viva, passada de geração em geração através de histórias reais, de milagres que aconteceram, de momentos em que a família ficou de joelhos e viu Deus responder. Que eu seja para eles o que Abraão foi para as gerações seguintes, o ponto de partida de uma história de aliança. O homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos. Pai, eu oro pela proteção desta casa, que os anjos sejam acampados ao redor de cada pessoa que dorme sob este teto. Que nenhuma arma forjada contra a minha família prospere, nem as armas visíveis, nem as invisíveis. Que os planos do inimigo contra os meus filhos sejam desmantelados antes de chegar. Que as armadilhas escondidas no caminho deles sejam reveladas a tempo. Que a sabedoria que vem do alto guie cada decisão que tomarem. Nas amizades, nas escolhas profissionais, nos relacionamentos, nas encruzilhadas onde ninguém mais pode ir junto. Que esta casa seja uma fortaleza espiritual, não um lugar de isolamento, mas um lugar de restauração. Que quem vier aqui machucado, saia curado. Que quem vier aqui perdido, encontre direção. Que quem vier aqui sem fé sinta algo que não consegue explicar e que esse algo seja a tua presença. E agora, Senhor, eu me ofereço a ti, com tudo que tenho e tudo que sou, incluindo os erros que cometi como pai, como mãe, como filho, como cônjuge. Eu deixo a culpa aos teus pés, porque sei que a culpa paralisante não vem de ti. A convicção que leva à mudança vem de ti. E eu escolho a mudança. Eu não sou o pai perfeito. Não sou a mãe perfeita. Mas sou o pai. Sou a mãe que tu colocaste nesta família. E isso não foi um engano teu. Tu me escolheste para esta missão, sabendo de todas as minhas limitações. E se tu me escolheste, é porque acreditas que, com a tua ajuda, sou capaz. Então eu aceito o chamado. Eu me levanto, eu intercedo, eu declaro, eu cuido, eu persevero. Esta casa pertence ao Senhor. Que esta declaração seja mais do que palavras. Que ela seja um marco, uma pedra de memória, um ponto de virada na história da minha família. Que daqui a 20 anos, quando olharmos para trás, possamos dizer: foi naquele dia, naquele momento de joelhos, que tudo começou a mudar. Eu sou grato, Senhor, grato pela família que tenho, imperfeita e real, grato pelas chances que ainda tenho de fazer diferente. Grato porque tu és o Deus que restaura anos que o gafanhoto comeu, que chama as coisas que não são como se fossem, que faz coisas novas no deserto e abre caminho no mar. Esta oração não termina hoje. Ela continua amanhã, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Por 21 dias, eu me coloco diante de ti com este mesmo coração, e sei que o que começa em oração, Deus termina em glória. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esta oração com quem precisa. Se inscreva, comente o que você sentiu. Nenhuma família foi feita para caminhar sozinha.